Êxodo 26, 31 a 37. A palavra do Senhor nos diz assim: depois fará um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia coberta de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porá a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina de azul, de púrpura e carmesim, e de linho fino torcido de obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos pela oportunidade de louvarmos o teu santo nome. Obrigado a Deus pela salvação que temos em Cristo, que nos une nessa noite, e que nós possamos meditar na tua palavra. E somos gratos a Deus porque é Cristo que nos justifica pelo seu sangue que foi derramado na cruz pelos pecados, como único sacrifício aceitável diante de ti, que é o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja uma noite de compreensão da tua palavra, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Agora vamos lá para o livro de Mateus capítulo 12. A grandeza de Jesus Cristo. A grandeza de Jesus Cristo. Mateus 12, o versículo 6 e depois o versículo 40 e até o 42. Mateus 12, 6 diz: pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. 40 a 42. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Uma mensagem para salvos em Cristo e uma mensagem para aquele que ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador. A grandeza de Jesus Cristo, momento sublime quando nós proclamamos a palavra de Deus. Quanto à grandeza de Cristo, a pergunta é: o que ele significa em tua vida? O que representa Jesus Cristo na tua vida? Os irmãos salvos em Cristo que estão presentes, aqueles que nos assistem pela internet e aquele que não crê em Jesus Cristo como Salvador. O que significa Jesus Cristo? Qual a grandeza na tua vida? As pessoas ouvem a mensagem sobre Jesus Cristo, que Ele é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus que veio nos resgatar para nos apresentar irrepreensíveis diante de Deus, mas as pessoas não aceitam a mensagem que é pregada. Quando o homem fala do próprio homem e registra em livros a respeito de homens, por exemplo, nós temos Buda, Maomé, Confúcio, Gandhi, Krishna, Joseph Smith, Sun Moon, Newton, Leonardo da Vinci e tantos outros são destacados em livros. Mas Jesus Cristo, ninguém dá valor. O homem não dá valor para Jesus Cristo. Ele é superior a todos esses, ele é superior a todos os homens. Mas o homem não valoriza a grandeza de Jesus Cristo, a pessoa mais importante que deve ter na minha e na tua vida, Jesus Cristo. O Filho de Deus que veio a esse mundo para nos dar vida. Colossenses 1,18 diz que ele é o cabeça da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Quer dizer, Jesus Cristo deve ser exaltado sobre todas as coisas. Ele tem a preeminência, ele é o primeiro sobre todos os homens, sobre tudo.
mas o homem não reconhece. O homem coloca na sua vida outras coisas mais importantes do que Jesus Cristo. Efésios 1, 22, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então Jesus Cristo é o maior do que todas as coisas, e todas as coisas lhe são sujeitas. Então o homem deve estar sujeito ao senhorio de Jesus Cristo, mas o homem não quer. O homem prefere viver a seu bel prazer. E aqui no versículo 6 do capítulo 12 diz que aqui está Jesus Cristo falando, aquele que é maior do que o templo. Jesus Cristo é maior do que o templo do Salomão. Por quê? Como sacerdote, ele é maior do que o templo. Versículo 41, Jesus Cristo é maior do que Jonas. Por quê? Como profeta, Jesus Cristo é maior do que Jonas. E Jesus Cristo, versículo 42, é maior do que Salomão em sua sabedoria. Porque Jesus Cristo é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, é superior a tudo. Multidões correm atrás de imagens em procissão, Navegantes, Caravaggio, Padre Cícero, Aparecida e tantas outras, Ciro de Nazaré. As pessoas idolatriam imagens de escultura e não prestam culto, não prestam adoração a Jesus Cristo, que é superior a tudo isso. Levam velas, fazem caminhadas de joelho por quilômetros e quilômetros, se penitenciando para se justificar diante dessas imagens que não têm poder, ao invés de dobrar seu joelho, seu coração diante de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não é uma religião que essas pessoas servem. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. Ele é superior a tudo isso. Por quê? Porque ele é o amor de Deus dado aos homens para que o homem pudesse se aproximar de Deus. Mas o homem rejeita Jesus Cristo e adora essas estátuas, essas imagens. Por quê? Porque o homem é religioso. O homem não quer saber de Deus. E aqui no capítulo 12, do versículo 1 em diante ali, de Mateus 12, os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo foram... Jesus Cristo é indagado porque seus discípulos, tendo fome, tomaram as espigas e comeram dela no dia do sábado. Eles sentiram fome e entraram no campo e pegaram as espigas e comeram no dia do sábado. Que a lei dizia, e os fariseus, muito do lado da lei, diziam que os discípulos estavam desobedecendo a Deus. Os fariseus sempre foram, irmãos, muito legalistas. Eles alegavam que a forma de vida deles era a forma de vida correta. Porque eles diziam que guardavam a lei. E os discípulos do Senhor foram questionados. O Senhor Jesus Cristo foi questionado. Por que os teus discípulos não guardam a lei? Não guardam o sábado, o dia do descanso? O Senhor Jesus Cristo, muitas vezes, violou o sábado para mostrar ao homem que o guardar a lei não é suficiente para agradar a Deus. Porque Deus vê o que está dentro do coração do homem. Deus não vê as coisas externas. Deus vê o que está dentro do coração do homem. Então não adianta o homem querer viver de uma forma litúrgica, uma forma religiosa, e Deus está longe do seu coração. Jesus Cristo nunca passou pela sua mente, pelo seu entendimento, como Senhor de sua vida. E Ele serve essas coisas que o afastam do amor de Deus em Cristo Jesus. Então Jesus Cristo, quando violou o sábado, foi para mostrar ao homem a sua necessidade de servir a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Que Ele é superior a todas essas coisas. Por quê? Porque Ele é a justiça e Ele é que transforma o coração injusto em justiça diante de Deus. Porque Ele é o único capaz de purificar o coração do homem. No mais é tudo religiosidade, no mais é tudo aparência que o homem procura externar diante do homem e diante de Deus para se justificar. Mas isso não tem a grandeza do sangue de Jesus Cristo. O sinal
da aliança mosaica era a observância do sábado, Ezequiel 20:12, e também lhes dei os sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O povo judeu era rigoroso em observar o sábado, mas não andava na santidade de Deus. Por quê? Porque não queria agradar a Deus. Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas vim cumprir. Gálatas 4:4, Jesus Cristo vem na plenitude dos tempos, porque Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ele cumpriu a lei, mas ele mostrou que a lei é insuficiente para se justificar diante de Deus. Só Jesus Cristo traz a justiça de Deus ao homem. E o homem ainda hoje prefere guardar as coisas do seu jeito ao invés de crer no Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando diz que ele guardou a lei, porque ele é Deus e só Deus pode guardar a lei. O homem é incapacidade de guardar a lei, porque o homem vai tropeçar num ponto da lei. Quando ele tropeça num ponto da lei, ele tropeçou em toda a lei. Então ele é incapaz. Só Deus, Jesus Cristo, pôde guardar a lei. Então ele não abrogou a lei, mas ele mostrou que ele era o único capaz de guardar a lei, mas que através dele o homem seria justificado. Jesus Cristo é superior a tudo. Gênesis 2:1-3, Deus descansou de suas obras no 7º dia. E o povo se apegava nesses detalhes, ao invés de crer na mensagem que Jesus Cristo pregava. Aqui está aquele que é maior do que todos. Todos que já existiram, todos que existirão nesse mundo, não podem chegar aos pés de Jesus Cristo, porque ele é superior a todas as coisas, o Filho de Deus, a grandeza de Jesus Cristo. Primeiro, Jesus Cristo é maior que o templo. Versículo 6. Eu vos digo, pois, está aqui quem é maior do que o templo. Jesus Cristo na sua grandeza. Aqui Jesus Cristo se refere ao templo construído por Herodes, o Grande. O templo em que os judeus chegavam para adoração a Deus. O templo aonde eles ofereciam seus sacrifícios, seus rituais, aonde apresentavam a sua religiosidade diante de Deus. Mas o seu coração estava longe, longe de Deus. Petições, adorações, cerimoniais são insuficientes para justificar o homem. Jesus Cristo é superior a tudo isso e ele mostrou com seu sacrifício na cruz. Ele diz que é maior que o templo, ou seja, ele é a lei, ele é o holocausto, ele é o cerimonial, ele é tudo aquilo que o homem quer fazer para se justificar diante de Deus. Por isso que ele é superior ao templo. Ele é maior do que o templo. Então, desde Moisés até aqui, em Jesus Cristo, mais de 5 milhões de toneladas de sangue foram derramadas em favor dos pecados do povo de Israel. Jesus diz que é superior a todo esse sangue. Ele é superior a todos esses cerimoniais, a esse sacrifício. Por quê? Porque ele é o único que derramou o sangue para justificar o homem diante de Deus, o pecador diante de Deus. Todo o sangue derramado, ele cobria o pecado. Ele aplacava a ira de Deus sobre o homem. Mas só Jesus Cristo tira o pecado do mundo com seu sangue. Por isso que ele é superior ao templo, aqueles sacrifícios que eram oferecidos lá no templo. Vamos lá para o livro de Hebreus, vamos ler alguns versículos em Hebreus 9 e 10. Hebreus 9 e 8 diz, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Jesus Cristo é maior do que o templo. Foi ele que rompeu o véu. Nós temos uma ilustração aqui, onde mostra o tabernáculo, a parte interior do tabernáculo, aonde o sacerdote chegava para apresentar os sacrifícios e diante de Deus ele entrava no lugar santo
E aquele véu ali de azul fazia a separação entre o santo e o lugar santíssimo. Fazia a separação. Então, dando a entender que ainda o caminho não estava aberto. Eu acho que pode deixar acesa a luz, irmão. É só agora que nós vamos usar ali para não, senão eu fico com a visão atrapalhada aqui. Mas ali é o tabernáculo. Então, dando a entender que aquele caminho ali, com aquele véu, ele não estava aberto ainda. O homem apresentava o sacrifício através do sacerdote, mas era simplesmente para encobrir o seu pecado. O caminho ao lugar santíssimo, aonde está a arca, aonde é o local que o sacerdote entrava uma única vez por ano para apresentar por ele e pelo povo o sacrifício anual, esse lugar ainda estava fechado. E ali diz, na nossa leitura preliminar lá do Êxodo 26, 33, pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás na arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu fará separação entre o lugar santíssimo e o lugar santo. O Espírito Santo, nós lemos em Hebreus 9:8, dava a entender que aquele caminho ali precisava ser rompido. Porque a forma como a lei apresentava a justificação dos pecados era insuficiente diante de Deus. Por quê? Porque não perdoava o pecado para sempre, ela simplesmente cobria. O Santo dos Santos estava protegido, não tinha acesso. Deus institui assim no tabernáculo esse cerimonial para nos mostrar e nós sabermos que aquele acesso ainda precisava ser aberto. Pelo homem? Não. Porque o homem estava ali apresentando e não podia abrir aquele acesso. Só Jesus Cristo foi capaz de abrir aquele acesso. O homem, devido ao pecado, não podia entrar nos santos dos santos. Não que Deus estivesse naquela arca, mas simbolizava a presença de Deus. O santo dos santos, o homem não tinha acesso, mas através de Jesus Cristo mostra que nós temos acesso. Ali estavam no lugar santíssimo, conforme Hebreus 9:4, e tinha um incensário de ouro, a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava o vaso de ouro e continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Estavam no local santíssimo, mas o homem não tinha acesso. Por quê? Porque o véu fazia a separação destes dois lugares, protegendo a santidade de Deus da forma pecaminosa como o homem vive. Então, mostrava que aquele local ainda precisava ser acessado por alguém. Hebreus 10:1. Hebreus 10:1. Porque tendo além a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que se achegam. Por quê? Porque aquilo era tudo cerimonial, aquilo era tudo sacrifício, aquilo era tudo religiosidade. Muitas vezes vêm aos cultos, nos assistem pela internet, mas quando a palavra é pregada, precisam avaliar seu coração, a sua consciência, dão de ombro, dão de costas para a grandeza de Jesus Cristo, que abriu esse caminho para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Aqui está aquele que é maior do que o templo, aquele que é maior do que tudo que era apresentado ali no tabernáculo. Hebreus 10:2. Hebreus 10:2. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam a consciência do pecado. Então, se tivesse poder aquilo que o sacerdote fazia, ele seria oferecido uma única vez e perdoaria completamente o pecado. Mas não, diariamente ele entrava para apresentar sacrifício e uma vez por ano no Santo dos Santos. Por quê? Porque não trazia remissão do pecado do homem, simplesmente
cobria. Jesus Cristo é maior do que tudo isso. Por quê? Porque todos os holocaustos, todos os sacrifícios, o templo, não tinham o poder purificador que tem o sangue de Cristo. Há poder, sim, no sangue de Cristo. Nós cantamos. Por quê? Porque Ele é o único capaz de justificar, de purificar, de transformar. Não é um cerimonial, é um sacrifício eterno pelos pecados do homem. Hebreus 10, 11 e 12. Hebreus 10, 11 e 12. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca pode tirar os pecados. Mas este, quem? Jesus Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado na destra de Deus. Ou seja, Ele entrou no Santo dos Santos. Ele está lá no lugar santíssimo, permitindo ao homem acesso a qualquer momento na presença de Deus. Aquilo que era impossível pelos holocaustos, pelo único sacrifício de Cristo, o homem tem acesso eterno na presença de Deus. Aqui está quem é maior do que o templo, Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi quando João, vendo Jesus Cristo se dirigir a ele, reconheceu. Esse é o único capaz, Israel, de justificar a ti, pecador, diante do Deus Todo-Poderoso. Hebreus 10, 6 e 7. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse, eis, venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Só Jesus Cristo foi capaz de fazer a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? O perdão completo do pecado do homem na pessoa de Jesus Cristo. Porque o sangue imaculado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é superior a todos os holocaustos, a todos os sacrifícios, a tudo aquilo que o homem, com a sua vida, procura fazer para se justificar diante de Deus. Por isso que ele precisa crer em Jesus Cristo, se ainda não creu, como seu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo perdoa pecados eternamente. Jesus Cristo, além de perdoar, dá vida eterna. O dia que partir desse mundo vai estar na presença de Deus pelo sangue de Jesus Cristo, eternamente justificado por esse sacrifício. Então esta é a grandeza que o Senhor fala em relação ao templo, versículo 6. A grandeza de Jesus Cristo. 10, 12 de Hebreus. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Está na presença de Deus. E tu pode, se não crê em Jesus Cristo como Salvador, aceitando Ele como Salvador, estar na presença de Deus por esse que é superior a tudo, o sangue de Jesus Cristo. O véu pesado, o véu grosso, o véu resistente que fazia a separação entre o santo e o santíssimo, foi rasgado. Foi rasgado. Jesus Cristo, versículos 19 e 20 de Hebreus 10, tendo, pois, irmãos, ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, por sua carne. O corpo de Cristo, o sangue de Cristo, rompeu aquele véu que fazia separação entre o homem e o Deus Todo-Poderoso. Esse tem poder. Quando lá em Mateus 27, 51, e eis que o véu do templo rasgou em dois, do alto para baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Quando Jesus Cristo exclamou, está consumado, aquele véu rasgou de cima a baixo, dando ao homem o acesso. Ele rendeu o espírito, rasgou aquele véu, dando acesso ao homem. Hebreus 10, 19, novamente, diz que, tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O covarde não pode chegar na presença de Deus em razão de rejeitar Jesus Cristo e preferir viver na sua vida pecaminosa. Jesus Cristo é essa forma que o homem tem de chegar
na presença de Deus. É duro? É, mas é a palavra de Deus. E ela precisa ser aplicada para que tu possa ser salvo. Não fique se enganando com a tua vidinha, com a tua religiosidade, porque isso vai te levar diretamente para o inferno, longe de Deus. Mas Jesus Cristo dá esse acesso. O corpo, o sangue do Senhor rasgou de cima a baixo, naquele momento que ele exclamou na cruz: está consumado. Por quê? Senhor Deus, eu fiz a tua vontade, eu cumpri aquilo que era impossível a lei do homem fazer, eu cumpri na cruz, morrendo pelo pecado do Davi, do Pedro, do João, da Márcia, de quem crer em mim como Salvador. Basta crer em Jesus Cristo, tem acesso pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica aquela luta entre cristianismo e religião e religiosidade. Qual a diferença entre cristianismo e religiosidade? Cristianismo é o véu se rompendo de cima para baixo, ou seja, a salvação vindo de Deus para o homem. Religiosidade é o homem com a sua vidinha querendo da terra chegar na presença de Deus, pelos seus méritos, pela sua obra. Por isso que o véu rasgou de cima para baixo, para mostrar ao homem a sua necessidade de depender de Jesus Cristo para chegar na presença de Deus. Senão é religiosidade, vai levar o homem para o inferno. Mas quem crê em Jesus Cristo como Salvador, que é superior a tudo, superior à religião, porque ele abriu o caminho para o céu. Mas o homem prefere se flagelar, o homem prefere sofrer, prefere se penitenciar em seus rituais para se justificar diante de Deus. Jesus Cristo já fez tudo isso. Se tu faz isso, tu é um religioso. Está cada vez mais longe de Deus. Mas quem crê em Jesus Cristo, o verdadeiro cristianismo, que é o esforço de Deus tentando tirar o homem da condenação do inferno, puxando através de Jesus Cristo, esse vai ser salvo. Mas precisa reconhecer a grandeza de Jesus Cristo, que rasgou esse véu. Aqui está aquele que é maior do que o templo. Jesus Cristo está falando isso para aqueles fariseus, para aqueles que viviam nos seus rituais, na sua religiosidade. Por quê? Porque a religião é falha. Porque muitas vezes a religião está fundada em homens, esses que eu citei no início. A religião está fundada nesses homens que morreram e estão no sepulcro. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, vencendo a morte. E é nesse que tu precisa confiar. E isso é cristianismo, não é religião. Porque é o esforço de Deus para te dar vida eterna. Cristo é supremo, Cristo é maior do que a igreja, do que a arca, do que o altar, do que os sacrifícios, do que o pregador, do que o pastor. Mas a mensagem que nós pregamos, que é a salvação em Jesus Cristo, é superior a tudo isso, porque está na sua palavra e ele nos determinou que nós pregássemos. E é isso que traz salvação ao homem. E é isso que o homem precisa crer. Hebreus 9,14. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purifica as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Purifica a consciência das obras mortas. Por quê? Porque nós não podemos servir a Deus com o nosso pensamento carnal. Precisa ser transformado, precisa ser santificado. E só Jesus Cristo traz essa santidade. O homem é incapaz por si mesmo. Não importa o sacrifício que tu queira fazer. Precisa crer em Jesus Cristo, porque Ele é o poder para a salvação daquele que crê. Basta aceitá-lo como Salvador. E a oportunidade é dada quando a mensagem é pregada. Mas não dê de ombro a mensagem, creia nele, reconheça a tua necessidade, a tua condição. E nós, como salvos em Cristo, precisamos reconhecer a necessidade de vivermos de forma santa, porque nós temos na sua palavra
Deus nos deixou a forma como nós devemos viver para que possamos agradar a Deus. Senão nós também vamos estar exercendo um papel de religiosos, salvos sim, mas vivendo uma vida de religiosidade, aonde a santidade de Deus passa longe das minhas atitudes quando vivo no relacionamento com as pessoas nesse mundo. Então, purificar a consciência para que nós possamos servir a Deus em santidade. Então, sede santos porque eu sou santo. Jesus Cristo é maior do que tudo. Hebreus 8:6, mas agora alcançou ele ministério mais excelente, quanto mediador de um novo concerto, que está confirmado em melhores promessas. E a palavra de Deus mostra que ele é maior a tudo aquilo que nós possamos fazer. Então Jesus Cristo, primeiro, é maior que o templo, e nós, como salvos, devemos servi-lo em santidade. E aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador precisa aceitá-lo como Salvador. Em segundo, Jesus Cristo, a grandeza dele, maior do que Jonas, versículo 41 do nosso texto de Mateus 12. Os ninivitas ressurgirão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui, olha só de novo Jesus Cristo, falando que está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus Cristo maior do que Jonas. Jonas, irmãos, foi igual a mim e igual a ti. Jonas foi igual a qualquer outro profeta que antecedeu a ele. Jonas foi um instrumento de Deus para levar a mensagem ao povo de Deus, aos pecadores. Jonas e os profetas pregaram a palavra de Deus. Eles foram proclamadores da palavra de Deus. Deus usa homens para proclamar a sua palavra. Nós estamos aqui pregando como pecadores transformados pelo sangue de Cristo para pregar para pecadores que precisam de arrependimento. Deus não usa anjos. Deus usa pessoas como nós, mas transformadas pelo sangue de Jesus Cristo. E quando Cristo aqui fala que é maior do que o profeta Jonas, ele está mostrando, não está desprezando Jonas. Jonas foi fundamental na sua geração. Jonas, o pastor trouxe um estudo sobre isso, ele foi responsável pelo avivamento de uma nação, de um povo. A pregação dele levou Nínive a se arrepender no pó e na cinza de seus pecados. E Deus, ao invés de mandar a sua ira sobre o povo, Deus reteve a sua ira sobre a maldade daquele povo. E Nínive era uma população perversa, uma população maldosa, mas Jonas pregou. É claro, pregou antes, sem ter fugido da presença de Deus. Primeiro ele fugiu da presença de Deus, mas pregou. E houve arrependimento. Então, sobre a pregação dele, o povo se arrependeu. E Deus enviou a sua misericórdia. Uma nação se converteu. Versículo 40, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, da baleia, como queiram, mostrando a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jonas figuradamente. Mas está aqui quem é maior do que Jonas. Por quê? Porque Jesus Cristo veio a esse mundo, sendo Deus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Não de forma figurada como foi Jonas, como foi uma alegoria. Não, Jesus Cristo padeceu pelos pecados de todo o homem. Então Jesus Cristo é maior do que Jonas em razão da sua obediência. Filipenses 2, 6 a 8. E ele, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele despojou-se da sua forma de Deus, mas manteve-se santo nesse mundo, para vir habitar no nosso meio, fazendo-se semelhante a nós, mas sem pecado, para se entregar na cruz pelos nossos pecados. Achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, obediente à morte e morte de cruz. Diferente de Jonas. Jonas foi uma figura dentro da baleia.
Ele morreu figuradamente durante 3 dias e 3 noites. Mas Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ficou 3 dias e 3 noites no sepulcro. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou para nos dar vida. Então, Jesus Cristo não foi como Jonas. Jonas fugiu da presença de Deus para depois fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo não. Ele se fez em forma humana, suportando o meu pecado, o teu pecado na cruz para nos dar vida. O amor de Deus em Jesus Cristo. Jonas teve amor pelos ninivitas? Não, ele virou as costas e foi para Tarsis. Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis, pagou o bilhete, a passagem do navio e fugiu. Qual foi o amor que ele demonstrou pelos ninivitas? Nenhum. Mas Jesus Cristo mostra o seu amor para conosco, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Aquilo que não fez Jonas. Por isso é que ele é superior a Jonas. Ele é maior do que Jonas, em razão da sua santidade. Jonas foi um instrumento de levar a mensagem da salvação. Mas Jesus Cristo diz que é superior a ele. Por quê? Porque Jonas pregou um símbolo que seria Jesus Cristo, que viria a esse mundo verdadeiramente para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. Jonas mostrou que Jesus Cristo era a mensagem que ele pregava lá para aqueles ninivitas naquele tempo. E Jesus Cristo é a mensagem que nós pregamos, a mensagem que proclamamos, a graça de Deus, que pela sua misericórdia traz salvação aos pecadores. Então, Jesus Cristo é maior do que Jonas. Por quê? Porque Jesus Cristo é a própria mensagem de Deus aos homens. Jonas era um instrumento da mensagem de Deus. Jesus Cristo é a própria mensagem. Por isso que ele diz, eu sou superior a Jonas. Eu sou superior a tudo. E só em mim tu pode ter vida. Muitas pessoas hoje, em razão dessa pandemia, estão vivendo entristecidas, estão sem esperança, estão perdidas. Mas Deus está mostrando com essa pandemia o seu amor através de Jesus Cristo, para que elas possam ter uma esperança de vida depois desse mundo. Muitos têm partido para a eternidade e vão viver longe de Deus porque continuam rejeitando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Deus ainda está permitindo que a mensagem em meio a essa pandemia seja proclamada para que as pessoas possam aceitar Jesus Cristo como Salvador. Cristo proclamou uma mensagem de graça e salvação. Por quê? Porque Ele nos livra do julgamento e da vida eterna. Aquela mensagem que Jonas pregou, livrou o povo de Nínive do julgamento, mas não deu vida eterna. Nós pregamos Jesus Cristo ressurreto, porque é a mensagem que dá condição ao homem de ter vida eterna, além de ser livre do julgamento de Deus, que faz o pecado, a separação entre Deus e o homem. Então, Cristo diz que é superior, e ele esteve 3 dias no sepulcro, mas ressuscitou. Por quê? Ele venceu tudo, venceu toda aquela doutrina pregada pelos fariseus e deu vida eterna. Mas os fariseus não creram na sua mensagem. Os ninivitas creram na mensagem de Jonas e se arrependeram em saco e em pano e cinza. E os fariseus não. Os fariseus rejeitaram, ao invés de crer que ele é superior a tudo aquilo que eles faziam, eles rejeitaram a Jesus Cristo. Por quê? Porque não creram na mensagem do próprio Salvador. Hei de ver meu Redentor, os sinais dos cravos hei de contemplar. Essa é a nossa esperança, o dia que partimos desse mundo. Por quê? Porque nós cremos nesse sacrifício que foi feito pelo meu, pelo teu pecado. Se tu não crê, o nosso convite é para que tu possa crer, porque é Ele que vai dar o direito de chegar na presença de Deus. O padre, quando faz extrema unção, o padre, quando benze a pessoa, quando ele recebe a confissão de pecados, quando ele faz a encomenda da alma, ele quer servir de intermediário entre o homem e Deus. Só Jesus Cristo é esse mediador, porque é o sangue dele que nos dá a purificação do pecado. Tudo mais é ritual,
tudo mais é coisa do homem para se achegar diante de Deus. Jesus Cristo é superior a tudo isso, Jesus Cristo é superior a Jonas. O homem é um instrumento de Deus para levar a mensagem da pregação, mas ele não pode salvar. Ele pode mostrar o caminho, mas quem salva é Jesus Cristo. O povo de Nínive dará testemunho, versículo 41, no dia do juízo dessa geração, e condenarão, porque se arrependeram da pregação de Jonas, mas esses homens fariseus rejeitaram o Salvador. Digno de morte é o Salvador, ao invés de aceitar Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é maior que Jonas. E por último, Jesus Cristo é maior do que Salomão. Versículo 42, a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Salomão, mesmo em toda a sua glória, mesmo em toda a sua sabedoria, não pôde chegar aos pés de Jesus Cristo. Por mais gênio que o homem possa ser, ou creia que seja, ele não pode nem passar perto de Jesus Cristo. Com a sua sabedoria, com a sua genialidade, com o seu expertise. Jesus Cristo é superior a isso. É superior ao homem, é superior a Salomão. Jesus Cristo é a sabedoria, Jesus Cristo é a riqueza, Jesus Cristo é o poder. Tudo isso que Salomão tinha, porque veio de Deus, e Deus deu para ele. Jesus Cristo é superior a tudo isso. O rei Salomão era incomparável no seu tempo. Abra lá para 1 Reis capítulo 10, versículos 23 e 24, quando a rainha de Sabá visita Salomão, versículos 23 e 24. Assim o rei Salomão excedeu em todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sua sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Jesus Cristo é superior a tudo isso. E a rainha de Sabá, versículo 42 do nosso texto, levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará. A rainha vai condenar. Por quê? Porque ela se dobrou diante da sabedoria de Salomão. Reconheceu que ele era um homem de Deus. Mas esta geração do povo, essa nossa geração que vive nos nossos dias, por rejeitar Jesus Cristo, vai receber grande juízo, por não reconhecer nele superior a qualquer homem, superior a qualquer pregação. Então, precisamos dar testemunho, irmãos. Por quê? Porque assim como os judeus rejeitaram Jesus Cristo, o homem rejeita hoje. Mas é nossa responsabilidade de proclamar o Evangelho, que Jesus Cristo é superior a todo o pensamento do homem, a todo o sentimento do homem. Ah, mas vão rejeitar. Mas olha a palavra de Deus, o povo de Israel não rejeitou a Moisés, o povo de Israel não rejeitou a José, não rejeitou a Davi, não rejeitou os profetas. Não importa, prega a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus, porque a obra, quem vai fazer no coração é Deus. Nós somos um instrumento. Salomão recebeu a sabedoria de Deus, falou a respeito de tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, conforme diz a palavra do Senhor. Cristo é superior, porque Ele é que dá a sabedoria. Foi feito sabedoria, Ele é a própria sabedoria. Provérbios capítulo 8, Provérbios 8, versículos 22 até o 30. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo,
quando fixava o mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então, Salomão, quando fala sobre a sabedoria aqui no livro de Provérbios, ele descreve Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a sabedoria. Ele mostra a manifestação do Salvador em toda a criação, porque ele é a sabedoria, ele é superior ao homem, ele é superior a tudo, porque dele veio todas as coisas. Salomão possuiu riquezas, Salomão possuiu um trono que foi sobre todos os tronos. Salomão possuiu ouro em abundância. A prata no tempo de Salomão não tinha valor nenhum. Leia lá depois em 1 Reis, capítulo 10 e 2 Crônicas, capítulo 9. Toda a riqueza que esse homem teve, toda a sabedoria que ele teve, Jesus Cristo é maior do que tudo isso. Mas Salomão reconhecia que tudo isso vinha de Deus, porque Deus é a própria sabedoria. Apocalipse 19, 16. E na veste e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui está se referindo a Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por quê? Porque ele é superior a todos. Nós, assim como Salomão, somos uma criatura de Deus. Somos um instrumento de Deus para que ele possa reinar na nossa vida, para que nós possamos mostrar ao mundo a grandeza de Jesus Cristo pelo nosso caminhar santo nesse mundo. Jesus Cristo é superior, porque ele é o Criador. Tudo foi criado, tudo subsiste por ele, por sua palavra. João 1 fala sobre isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E ele é que nos dá a salvação, porque ele é maior do que tudo. Então Jesus Cristo foi contado entre os pecadores, Jesus Cristo foi contado entre os pobres, Jesus Cristo foi contado entre os marginais, para nos dar vida eterna. Entre todos aqueles que têm problema de pecado, ele dá vida eterna, ele dá salvação. Por quê? Porque ele é o único capaz, pelo seu sacrifício, porque ele é superior a tudo, a nos justificar diante de Deus. Maior do que tudo, do que todos. A morte de Jesus Cristo honrou a Deus, satisfazendo aquilo que o homem não poderia fazer com seus esforços. Maior do que o templo, maior do que Jonas, maior do que Salomão. A pergunta é, na tua vida, o que Jesus Cristo tem representado? Ele é simplesmente o Jesus? Ele é simplesmente uma religiosidade? Como está a tua consciência em relação aos pecados que tu precisa confessar diante de Deus? E só Jesus Cristo tem poder para te perdoar. Como está a tua condição? Quando tu entende que Jesus Cristo é superior a tudo isso, tu dobra teu coração, dobra teu joelho diante de Deus e se arrepende. E esse é o meu convite para ti que não crê em Jesus Cristo como Salvador, que tu possa reconhecer a grandeza de Jesus Cristo na tua vida e aceitá-lo como Salvador. Entenda o sacrifício dele. Nós podemos te ajudar através da palavra de Deus se tu tiver alguma dúvida. Basta nos procurar e nós te mostraremos como tu pode crer em Jesus Cristo. Contemple ele no teu coração, para que tu possa enfrentar todas essas dificuldades. Não vai ter facilidade. Nós não estamos pregando facilidade, mas vai ter a presença do Deus vivo que vai te conduzir diante dessas circunstâncias adversas até a presença do Deus Todo-Poderoso, justificando através do seu sangue, dando vida eterna. Contemple a Cristo na tua vida, maior do que templo, porque como sacerdote, ele é sacerdote dos bens eternos. Maior do que Jonas, porque como profeta, ele é a própria mensagem que é pregada.
E ele é maior que Salomão, por quê? Porque ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, superior a tudo aquilo que existe. Lá em Lucas capítulo 19, quando Cristo entrou em Jericó, e ele passando pela cidade, havia um homem de pequena estatura chamado Zaqueu que queria ver Jesus Cristo e não tinha como ver Jesus Cristo. E ele o que fez para ver Jesus Cristo, sabendo que passava ali Jesus Cristo? Subiu numa árvore, num sicômoro, para de cima poder contemplar e ver Jesus Cristo. E Jesus Cristo, passando, olhou para o topo da árvore e viu Zaqueu e disse para que Zaqueu pudesse descer, porque Jesus Cristo desejava pernoitar na casa de Zaqueu. Veio salvação na vida de Zaqueu, veio salvação na família de Zaqueu. Deus quer te salvar com a mensagem. Se tu nos vê pelas redes sociais, não crê em Jesus Cristo, Deus quer te salvar. Deus está olhando para ti e através de Jesus Cristo Ele quer cobrir o teu pecado. Mas para isso, tu precisa, como Zaqueu, aceitar o convite e receber Jesus Cristo como Salvador. Filipenses 2,9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome. Jesus Cristo, o homem perfeito e o único sacrifício pelo qual o homem pode se justificar diante de Deus. Aceite Jesus Cristo como Salvador e nenhum outro a salvação, porque debaixo da terra nenhum nome é dado entre os homens pelo qual que importa que sejamos salvos. Atos 4,12. Então, nos procure, se tu tem dúvida sobre o teu destino eterno. Nós queremos que tu possa entender a palavra de Deus e abandonar a tua religiosidade, abandonar a tua forma de se justificar diante de Deus e aceitar o Senhor Jesus Cristo, que é superior a tudo isso. E nós, como crentes, o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso na presença de Deus a qualquer momento, porque o sangue de Cristo nos dá essa condição de nos apresentarmos. Mas que nós possamos viver em santidade. O desafio aos nossos corações é vivermos em santidade, confessarmos nossos pecados se for necessário, abandoná-los, porque o Senhor vai nos perdoar, vai nos purificar, para que nós possamos ter esse acesso constante na presença do nosso Deus. Que Deus possa manifestar a grandeza de Jesus Cristo nessa semana, na minha vida, na tua vida como salvo em Cristo Jesus. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, prova pecador, ou aceita o dom de Jesus. Que Deus seja glorificado com a sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez, ó Deus, chega aos nossos corações para mostrar que nós éramos incapazes de nos justificar diante de Ti, mas somos gratos porque Tu mandou o Teu Filho amado Jesus Cristo a esse mundo para cumprir a lei de forma irrepreensível, Deus, e morrer na cruz pelos nossos pecados, ser sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitar para nos dar vida eterna. E também, ó Deus, nos dar a justificativa diante de Ti por esse sangue precioso, para que a qualquer momento nós possamos chegar na Tua presença, apresentar nossas petições e dependermos, ó Deus, do Teu Espírito, do Teu auxílio nesse presente mundo, para vivermos uma vida que Te agrada. Que Cristo possa, dia a dia, ser manifesto na minha vida, a grandeza do nosso Salvador, para que as pessoas que ainda não creem em Cristo possam, através do meu testemunho, reconhecer a sua necessidade de salvação. Ajuda-me a fazer a Tua vontade. Obrigado pelo Teu cuidado nesses dias difíceis que temos passado, e aqueles que nos ouvem, nos assistem pela internet, que ainda não creem em Cristo como Salvador, que de alguma forma Teu Espírito também possa dar convicção da sua condição e receberem a Cristo como Salvador. Obrigado por tudo que Tu tem feito para conosco, perdoa os nossos pecados, ó Deus, somos gratos pela liberdade que temos de escolher estarmos reunidos, adorando e glorificando o Teu santo nome. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.